Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um mal que, vez ou outra, pega alguns leitores de jeito, e eu me incluo entre esses leitores, infelizmente, que é a famigerada ressaca literária. Vira e mexe, chegam algumas perguntas aqui via comentário, perguntando sobre como eu lido com ressaca literária. Quando eu abri a caixinha com frequência no Instagram, era batata. Toda a caixinha tinha uma pergunta sobre o assunto, e eu já abordei esse assunto algumas vezes, seja no Instagram, seja por aqui. Eu fiz até uma série de vídeos, uma série, né? Parece que são vários, mas acho que foram 2 vídeos, na verdade, com livros que eu considero cura ressaca. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, a gente conversa um pouco mais sobre esses vídeos, aliás, mais pra frente ainda neste vídeo. Mas antes da gente abordar estratégias sobre como evitar, como lidar com uma ressaca literária, primeiramente, tenho certeza de que muitos aí não sabem o que é a tal da ressaca literária. Pois bem, acredito eu que não haja uma definição aí certinha, tipo, abrindo o dicionário você vai encontrar lá o que é uma ressaca literária, não tem esse tipo de definição, mas eu gosto de me referir à ressaca literária como sendo aquele momento em que eu gostaria de ler, mas eu não consigo. E não é por falta de tempo. E aí você pode até me perguntar, ai Paloma, mas como assim? Eu amo ler. Se não fosse por falta de tempo, por que eu não estaria lendo? Temos vários motivos. E pensando aqui nas minhas ressacas literárias, nas ressacas que eu já tive, eu cheguei a 3 causas principais. Se você conseguir pensar em alguma outra causa que não se encaixa entre as que eu vou mencionar aqui, por favor, fique à vontade para comentar aqui, complementar o vídeo nos comentários. Mas cheguei em 3 causas principais, que são falta de concentração, ressaca causada por uma obra específica e a terceira causa seria falta de vontade de ler. Sim, isso existe. Até mesmo entre leitores, e você não é menos leitor pelo fato de que, em certo período, você não está com vontade de ler, mas a gente conversa mais sobre isso já já. E dependendo da causa, a minha abordagem frente a uma ressaca literária é diferente. Então eu pensei em a gente comentar sobre quais seriam as minhas abordagens para cada uma dessas causas. Comecemos então com a causa número 1, que é a falta de concentração. E essa falta de concentração pode vir pelos mais diversos motivos. Então você pode estar num momento muito complicado no trabalho, cheio de trabalho para fazer, com muita matéria na faculdade, vida pessoal muito atribulada, ou até mesmo problemas pessoais, enfim, coisas que acabam afetando a sua concentração, e você tem o tempo, você gostaria de usar um determinado tempo para ler, mas você pega o danado do livro e simplesmente não consegue se concentrar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, porque no começo deste ano eu passei por alguns problemas sérios com relação à concentração, e eu acho que eu consegui lidar com isso de uma maneira legal. Então, se vocês quiserem muito esse vídeo, deixa aqui nos comentários que aí eu posso priorizar na minha ordem de vídeos a subir aqui no canal. Mas aqui eu queria falar das 2 coisas que eu acredito que mais me ajudam num momento de falta de concentração. A primeira delas é celular longe. Longe, não é assim, eu estou aqui no sofá, numa ponta, e eu vou colocar o meu celular ali, no rack, ou na estante, ou na outra ponta do sofá, mas está no mesmo cômodo que você. Não, é celular no outro cômodo. Sério, isso ajuda muito. Inclusive, eu falei uma vez no Instagram, nos stories, de que eu sentia que o celular estar no mesmo cômodo que eu me atrapalhava. Então, eu colocava o celular em outro cômodo, faço muito uso dessa estratégia ainda hoje, inclusive, quando quero focar em alguma coisa, celular no outro cômodo. E, sério, eu sinto que me ajuda demais. E aí, um de vocês me mandou um post de um neurocientista que falava justamente desse mecanismo, assim, do celular tá no mesmo canto que você e a sua concentração é afetada só pelo fato de o celular estar ali. Eu vou ver se eu acho isso, e se eu achar, eu coloco, sei lá, em algum canto aqui na tela ou na descrição do vídeo. Mas, sério, quando eu vi isso, eu fiquei, ok, não estou doida, realmente faz sentido. Então, dica número 1, celular em outro canto quando você estiver lendo, foco no livro. E outra coisa que me ajuda muito é algo chamado shadow reading. Eu não sei se a gente tem um termo para isso em português, se tivermos, eu nunca ouvi falar, então se tiver, deixa aqui nos comentários, por favor, caso você tenha ouvido falar da tradução desse termo. Mas shadow reading consiste basicamente em você estar lendo o livro e
ouvindo a narração ao mesmo tempo em que lê. Isso é muito recomendado por professores de inglês. Foi inclusive como eu conheci a prática, na verdade não em inglês, em alemão, mas eu acho que isso é muito comum em ensino de idiomas no geral, né? Porque você está lendo uma frase, está lendo algo e você está ouvindo ao mesmo tempo como que se pronuncia aquilo. Nesses casos eu não faço para aprender a pronúncia de nada, eu faço justamente porque eu acho que ajuda muito a focar naquilo, sabe? Tanto que geralmente eu começo ali com o shadow reading, então eu tô lendo e ouvindo ao mesmo tempo, e aí depois de um tempo em que eu já estou imersa ali, eu sinto que eu nem preciso mais do áudio e consigo engatar na leitura só com o livro físico mesmo. Então, nossa, isso ajuda demais. Não sei exatamente o mecanismo, talvez porque a mesma informação esteja vindo duas vezes de fontes diferentes para você. Neurocientistas aí, pessoas que manjam das ciências, tudo. Por favor, deixem aqui nos comentários caso alguém saiba, mas eu sinto que me ajuda muito. Então, por que não tentar, né? Depois me conta aí se funcionou. E vamos para a segunda abordagem, que é quando a ressaca literária é causada por uma obra específica. Este é o tipo de ressaca literária que mais me acomete disparado. Recentemente eu tive uma, inclusive, felizmente foi curta, porque hoje em dia, macaca velha de leitura que sou, eu já vejo quando a ressaca literária tá vindo, eu consigo ver o tipo de livro, sabe? Reconhecer o tipo de livro que muito provavelmente vai me dar uma ressaca literária, então eu já fico ligada e já lanço mão de alguns elementos aqui, a gente vai já falar mais sobre eles, mas a mais recente foi causada por Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. Eu fiquei 3 dias sem conseguir ler absolutamente nada depois de terminar aquele livro. Foi o livro que mexeu bastante comigo, assim, porque é um livro que tem uma temática muito difícil, é muita violência ali. Você imaginar que muito daquilo realmente aconteceu, nossa, tem umas cenas que são de embrulhar o estômago mesmo. E a escrita do McCarthy também não colabora. É um livro desafiador, eu diria, em absolutamente todos os sentidos. Então, acabei ficando esses 3 dias aí de molho, sem conseguir ler nada, mas assim, achei que foi até de boa 3 dias, porque já tive experiências bem piores, como, por exemplo, com A Montanha Mágica, que, meu Deus, não sei nem dizer quanto tempo eu fiquei sem ler depois de ter terminado aquele livro, porque eu ficava muito imersa. E aí, essa ressaca causada por uma obra específica pode vir por diversos motivos. Pode ser que você lê um livro maravilhoso, perfeito, virou seu favorito da vida e você acha que você nunca mais vai ler um livro tão maravilhoso quanto ele. Você começa a folhear outros livros, aí você pensa, putz, não é aquele livro que eu acabei de ler, ai que droga. Pode ser também porque é um livro que mexeu muito com você de alguma maneira, isso acontece bastante comigo. E também pode ser porque foi um livro que te demandou muito. Meridiano de Sangue, eu acho que pra mim foi uma mistura desses dois últimos elementos. Assim, foi um livro que mexeu muito comigo e um livro que demandou muito de mim também. Eu lia e relia várias partes para entender, assim, ver se eu tinha entendido aquilo que eu estava lendo. E aí, como eu costumo abordar esse tipo de ressaca literária? Acho que uma tática muito boa é ler sobre o livro, quando é algo que faz com que você fique muito imerso, sabe? Então, você gostou muito do livro, por exemplo, aí não consegue ler outra coisa. Fica lendo sobre o livro mesmo. Eu faço muito isso. Nossa, eu pego os livros complementares que eu tenho aqui, digito no Google o nome do livro, aí fico vendo artigos sobre o livro, e aí eu acho que isso vai me ajudando, sabe? Aí meio que diluindo, digamos, a minha experiência, não faz sentido nenhum, né? Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver se eu consigo ser mais clara. Acho que, por exemplo, eu não estou conseguindo ler porque eu estou encantada com um determinado livro. Aí, em vez de não ler nada, o que está tudo bem, diga-se de passagem, mas voltando, em vez de não ler nada, eu vou ler sobre aquele livro e aí eu acho que o tempo vai passando. Gente, dizem que o tempo cura tudo, não é? Pois bem, o tempo cura ressaca literária também. Aí o tempo vai passando e eu acho que conforme você vai lendo, mesmo que ainda seja sobre o livro, com o passar do tempo, você pode ficar com vontade de ler outras coisas e eu sinto que esse processo, assim, de continuar lendo sobre o livro me ajuda nessa cura de ressaca literária. Alguém também sente isso? Eu me senti meio doida explicando esse raciocínio, mas espero que ajude alguém aí. Então, essa seria uma primeira abordagem. Uma segunda abordagem, e aí
talvez atue como remédio e como prevenção também, porque, por exemplo, eu tô lá lendo um livro, isso aconteceu nitidamente com Grande Sertão Veredas, tem resenha aqui no canal, inclusive, melhor leitura do ano passado, livro maravilhoso, deixarei a resenha aqui na descrição do vídeo pra vocês. Pois bem, estava lá eu, pleníssima, lendo Grande Sertão Veredas, aí fiquei pensando, meu Deus, isso aqui vai ser um negócio tipo a Montanha Mágica, eu já tô prevendo. Felizmente não foi, mas no que eu vi que o bicho estava começando a pegar, eu já fui atrás de um livrinho de entrevistas que eu estava maluca para ler, que são as entrevistas do Érico Veríssimo, e eu já tinha lido algumas coisas sobre esse livro, algumas pessoas já tinham me falado sobre ele, etc, que era um livro muito divertido, um livro muito leve. Então eu pensei, pô, é o que eu preciso agora, né? Comecei a ler, gente, foi uma delícia. Eu tenho certeza absoluta de que eu só não entrei numa ressaca literária braba porque eu recorri ao Solo de Clarineta, que é o livro de memória. Gente, eu acho que eu falei entrevistas, né? Não é entrevistas, não, é livro de memórias. Enfim, Solo de Clarineta também temos resenha por aqui, vou deixar o link na descrição. Mas é basicamente o Veríssimo falando sobre a vida dele, sobre o começo da carreira dele de escritor, sobre sua infância, sobre como ele entrou no mundo dos livros, enfim, sobre a vida dele no geral. Só que o Veríssimo é uma pessoa muito espirituosa. Ele narra as coisas de uma maneira tão leve, sério, esse livro é uma delicinha. Então, se você tá aí sentindo que tá com um pezinho na ressaca literária, tenta ler Solo de Clarineta, porque, nossa, foi um bálsamo pra mim, e aí deu tudo certo. Não entrei em ressaca literária pós Grande Sertão Veredas. Outra coisa que me ajuda bastante é escolher alguns livros curtinhos, mas aí não é qualquer livro curtinho, tá? A gente vai conversar mais sobre isso no próximo tópico, mas já fica aqui como estratégia também. E por fim, para esse tipo de ressaca, eu diria que você pode simplesmente não ler nada. E sim, está tudo bem. Já fiz isso várias vezes, agora mesmo, lendo Meridiano de Sangue, eu fui fazer outra coisa, jogar videogame, tocar piano, filmes. Existe vida além da literatura, não é? Eu sei que muitas vezes a gente quer ficar imerso nos livros, porque tem aquela ideia, né, de ai meu Deus, tantos livros, tão pouco tempo, não vou conseguir ler tudo que eu quero na minha vida. Mas, gente, eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais calmo nessas horas e eu sei que isso deve ser difícil, porque eu acho que esse ambiente aqui literário, né, da internet, acaba imprimindo certa ansiedade, dependendo de como você se porta e também dependendo de quem você acompanha, porque muitas vezes tem os influenciadores aí literários, né, seja BookTok, Bookstagram, Booktube, enfim, que aparecem aqui com 15 livros lidos no mês. E aí, eu sei que muita gente pode ver aquilo e ficar, meu Deus do céu, eu não consigo ler isso tudo, eu sou um fracasso. Ou ver a pessoa lá com vários projetos, e aí cumprindo várias metas, e aí você não consegue, e você fica meio em pânico com esse tipo de coisa. E aí eu queria só fazer esse adendo, que é, não se compare. Eu acho que nesse período, assim, de ressaca literária, a pior coisa que você pode fazer é, meu Deus, fulano lê tanto, e agora eu não consigo ler, tô sem ler, socorro. Não, calma. Primeiro, você nem sabe qual é a realidade daquela outra pessoa. Pode ser que ela more com os pais, ela não tenha que cuidar da casa, ela tenha um emprego mais tranquilo que o seu. Às vezes também ela nem tá lendo com tanta profundidade assim. Enfim, você não sabe da realidade da outra pessoa. Então, eu acho que é meio injusto você comparar a sua vida, sobre a qual você tem a visão total, com o recorte, porque sim, o que você vê, o que nós vemos da vida de outra pessoa nas redes sociais é um recorte. Um recorte que aquela pessoa escolheu mostrar. Então, não se compare. Dica final para esse tipo de ressaca literária. Aliás, nem é só para ressaca literária, tá? Esse tipo de dica vale para muitas outras situações na vida. E aí, vamos para a terceira e última causa de ressaca literária, que seria, então, a falta de vontade de ler. Porque, sim, acontece. E aí, você pode simplesmente também fazer outras coisas, porque, né? Como eu já disse, você não é menos leitor por conta disso. Mas pode ser que você esteja sem vontade de ler, mas você quer ficar com vontade de ler, sabe? Muitas vezes acontece comigo assim, eu tô numa ressaca literária e eu tô curtindo, tô lá fazendo outras coisas, e aí eu percebo que tem uma hora que, não, já deu, não quero mais, eu quero ler alguma coisa, eu quero ter vontade de ler mesmo sem estar sem vontade de ler. E aí, se eu quero ter vontade de ler, eu tenho que fazer coisas que me façam ficar com vontade de ler, certo? Então, dicas. Primeira delas,
preste atenção no tipo de livro que você vai começar a ler, que você vai pegar para tentar ler, para ser mais específica. Acho que nesse momento é legal se atentar para alguns livros específicos, como por exemplo, livros curtinhos. E aí, como eu já havia dito, não é qualquer livro curtinho, porque eu vejo muita gente dando essa dica, tipo, lê um livro curtinho, mas tá, e se o livro curtinho for ruim? De que vai adiantar? Às vezes pode te levar mais pro fundo do poço ainda. Então, tenta olhar listas. Eu sei que muita gente faz essas listas aí, inclusive eu já fiz, então se você se identifica com o meu gosto literário, fica a dica de olhar o link que vai estar aqui na descrição, que é um vídeo no qual eu indico, se não me falha a memória, 10 livros curtinhos. Porque eu acho que essa sensação de concluir algo é muito boa e te deixa empolgado, sabe? Então vê se você acha nessa lista algum livro que te interessa, cuja sinopse te apeteceu. Apeteceu, eu acho essa palavra tão estranha. Mas pegar um livro curtinho que te interessou definitivamente pode ser uma boa, que aí você pode depois engrenar num outro, e aí quando você vê, tá de volta à sua rotina de leitura normal ou algo parecido. Outro tipo de livro que eu acho que costuma funcionar muito bem para isso é livros de entrevistas. Aqui eu queria recomendar especialmente, acho que foi o último livro de entrevistas que eu li e foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, que é o Do Que É Feita a Maçã, do Amos Oz, também, já temos resenha aqui, o link vai estar na descrição. E eu digo que esse tipo de livro costuma funcionar muito bem porque tem algumas entrevistas em que parece que você está tendo uma conversa com o autor, parece que você está participando daquilo, e aí eu acho que acaba fazendo com que a experiência de leitura fique mais imersiva e mais dinâmica, e acho que facilita com que você volte a ler normalmente. Outro tipo de narrativa que funciona muito bem para mim nessa tentativa de voltar a ler é o conto. O pessoal aqui, a freguesia do canal, sabe que eu amo conto. Contos costumam ser narrativas mais dinâmicas, né? Então, você não demora tanto para terminar de ler a história. Pode até facilitar também a questão da concentração, sabe? Você não consegue ficar com foco por muito tempo? Lê um conto, então, porque costuma ser mais curtinho. E aqui eu vou deixar uma recomendação específica, que é a coletânea Contos de Horror do Século XIX. Já tem resenha aqui no canal também, eu amo essa coletânea. E foi daquele tipo de coletânea que eu devorei, sabe? Fiquei lendo um atrás do outro, reli vários contos delas, já... eu amo demais. Romance policial ou esses thrillers, né, costumam ser excelentes pedidas também nesse período, porque costumam ser narrativas que te mantêm engajado, que você quer ler, porque tem um mistério ali, geralmente, ou uma situação que te prende muito, né, e você precisa saber o que vai acontecer. Então, acho que romance policial, pegar aí um Conan Doyle, uma Agatha Christie, pode ser muito bom. E, por fim, eu acho que também, para esses momentos, pode ser legal um daqueles romances bem água com açúcar, sabe? Aqueles romances assim que você, meu Deus, nenhuma obra-prima, mas é um romance que te engaja, que te mantém ali querendo ler. Recentemente, eu li o Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu tava lendo outras coisas no momento que, nossa, assim, certeza que qualidade nem se comparava com Carrie Soto Está de Volta, livros eram muito melhores, mas eu acabei passando por um período complicado e eu não conseguia ler os outros, e foi Carrie Soto que fez com que eu conseguisse colocar a minha cabeça em outro lugar, sabe? Não focar tanto no problema pelo qual eu estava passando. Eu acho que esses romances são excelentes para esses períodos mais difíceis da vida. Então, para quem gosta de tênis, fica aí a recomendação de Carrie Soto Está de Volta. Tem umas coisas lá que são meio... tem bastante, mas ainda assim eu gostei muito do livro. Gostei também do Daisy Jones and the Six, que eu li dela, só não gostei... Foi o outro livro dela que eu li, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu sei que é o mais famosão aí, mas, gente, eu detestei este livro. Fiz até um vlog aqui, e aí lá eu explico exatamente tudo o que eu não gostei daquele livro. Acho que é mais fácil falar do que eu gostei, né? Mas enfim, o link estará aqui então na descrição do vídeo. Outra coisa que ajuda, reler livros. Nossa, eu amo reler livros. Eu tô devendo, inclusive, um vídeo falando só de releitura, do porquê que eu acho que é importante reler livros, do porquê que eu acho que vale a pena, livros que eu mais reli aqui, enfim.
Ai, este vídeo precisa ser priorizado, se você quiser, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que é uma excelente pedida nesses momentos, porque é uma história que você já conhece. Então, às vezes, você não tá com vontade de ler, porque você não quer tentar ler algo novo, que corre o risco de você tentar e não gostar. E aí, nessa situação, por que não voltar para uma história da qual você sabe que gosta muito? Algo que pode ser legal também, se você tem vários livros em casa, vários livros que você não leu, por exemplo, que é o meu caso, inclusive, é você olhar as suas estantes, ver ali os títulos, aí escolhe uns 5 que te interessaram e lê as primeiras páginas. Aí entre eles você escolhe um para começar. Eu acho que isso é bem legal e eu particularmente gosto da ideia de usar a nossa biblioteca pessoal como uma biblioteca mesmo, porque não sei com vocês, mas comigo acontece muito de, às vezes, meu Deus, eu vi um livro, tô maluca pra ler. Aí eu compro. Aí, às vezes, o livro demora a chegar, e aí, quando ele chega, eu já não tô mais com aquele fogo pra ler o livro, sabe? E aí ele acaba ficando meio esquecido, e é sempre muito legal essa experiência de olhar a estante, ver o livro e pensar, olha, eu queria tanto ler esse livro, deixa eu dar uma olhada aqui. Penúltima dica, participe de um clube do livro, ou leia com um amigo, com o seu digníssimo, sua digníssima, enfim, arruma alguém para ler com você, porque eu acho que a experiência de leitura compartilhada é muito legal. Fora que ver outras pessoas, talvez empolgadas com aquilo que você está lendo, pode acabar te deixando empolgado também. E aí, aproveito para fazer o meu jabá aqui, porque eu tenho um clube do livro, o nome dele é Clubinho, e no mês que vem nós vamos reler, quer dizer, eu vou reler. Muita gente vai ler pela primeira vez um dos meus livros favoritos da vida, que é A Sangue Frio, do Capote. Eu amo esse livro e mal posso esperar para apresentá-lo a vários de vocês. A leitura começa no dia 2 de junho, as metas vão ser bem tranquilas, a gente tem grupo para discutir sobre o livro, tem live também para a gente conversar ao vivo sobre o livro que a gente está lendo. Mais informações sobre o Clubinho tem um link aqui na descrição do vídeo e você também pode mandar e-mail para o suporte que eles ajudam você lá também. E finalizando com a última dica, que é assista a Booktubers. Eu acho que isso ajuda tanto, porque, de novo, a gente está nessa ideia de ficar com vontade de ler, certo? E eu acho que ver gente falando de livros legais, empolgados, falando de livros que amam ou que acabaram de ler, enfim, eu acho que acaba deixando a gente empolgado também. Você fica com vontade de sentir o que aquela pessoa tá sentindo. Então, dá uma olhada aí nos seus canais favoritos, começa a olhar um vídeo que você não viu ainda, por exemplo. E aí, se o livro te interessar, baixa uma amostra no Kindle, caso você tenha. Você nem precisa, né? Dá para olhar no site da Amazon, tem um ícone que diz dê uma olhada. E aí, para os livros que possuem versão digital, você consegue ler uma amostra dele. E aí já dá para ter uma ideia se a história vai realmente te interessar ou não. E aí, quem sabe você não achou o livro que vai te ajudar a sair da sua ressaca literária. Essas foram as minhas dicas, então, se você tiver mais alguma dica, por favor, deixe aqui nos comentários, dicas serão mais que bem-vindas. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.